Olá, meus amigos! Quem pode pedir o benefício de auxílio-doença? O benefício de auxílio-doença, ele basicamente é para quem está incapacitado ao trabalho. E não tem problema ser só para quem tem carteira assinada, vale também para o desempregado, vale também para o contribuinte individual. Só que o que você deve cuidar, tá? Você deve cuidar o seguinte: tem que haver ao menos 12 contribuições quando você ficou incapacitado. Como assim, Diego? Digamos que você sofreu um acidente ou você tem uma doença que ela veio a te incapacitar. Nessa data que você não pôde mais trabalhar, nessa data você precisa ter ao menos 12 contribuições já pagas ao INSS, seja porque você teve a carteira assinada ou porque você pagou o carnê para o INSS, então você tem que ter ao menos 12 contribuições. E ainda, você tem que estar no chamado período de graça. O que seria? Digamos que você já desassinou a sua carteira de trabalho. Contados da data que você saiu do teu emprego, não pode ter passado mais de 1 ano, 1 mês e 15 dias, até o dia que você ficou incapacitado. Esse é o período que você pode ter de chamado de período de graça. Então, por exemplo, se você teve a carteira desassinada ou parou de contribuir, você tem 1 ano, 1 mês e 15 dias que você fica segurado ao INSS. Então, tudo que acontecer naquele período, você vai poder igual solicitar o benefício ao INSS. Tem ainda algumas doenças ou situações que você nem precisa ter as 12 contribuições, que são os chamados isento de carências, que é quando você, por exemplo, sofre um acidente, seja de trabalho ou mesmo um acidente qualquer, por exemplo, a pessoa estava jogando bola, se machucou. Isso pode ser caracterizado um acidente e pode ser isentado de carência, tá? Então, daí não há necessidade daquelas 12 contribuições. Mas lembre-se, igual você vai precisar da chamada qualidade de segurado, que é o quê? Que é quando você está ali naquele período de graça, ou seja, você tem uma contribuição a menos de 1 ano, ou você trabalhou a menos de 1 ano. Então, por mais que, digamos, para aquela tua doença ou incapacidade, não necessite das 12 contribuições, você vai ter que ter ao menos uma contribuição ou algum emprego dentro de 1 ano, 1 mês e 15 dias antes de você ter ficado incapacitado. Não basta simplesmente... Agora, se a pessoa simplesmente não tem qualquer contribuição e vir a solicitar um auxílio-doença, vai ser negado por falta de contribuições. Existem outros tipos para quem não tem contribuições? Existe, daí é o benefício assistencial. Fazendo uma complementação, as doenças isentas de carências tem várias, tá? Por exemplo, quem tem câncer é isento de carência, quem tem problemas cardíacos é isento de carência, problemas mentais. São basicamente doenças graves que você não precisa ter aquelas 12 contribuições, mas precisa igual ter alguma contribuição próximo de quando você começou a tua incapacidade. Outra situação, caso você já esteja incapacitado e queira buscar auxílio-doença ou queira pagar a contribuição após estar incapacitado, bom, daí neste caso não vai ser considerado. Toda a contribuição que você pagar após já estar doente, após estar incapacitado ao trabalho, o INSS não vai considerar, tá? Então tem que ser algo assim que você já estava pagando ou já vinha recolhendo e aí surgiu a incapacidade. Bom, daí você está assegurado. Quando você não possui as contribuições, existe um benefício chamado benefício assistencial ou LOAS, que daí é para quem possui um portador de deficiência, ou seja, você tem uma incapacidade grande e também não tem contribuições e não tem renda, você pode estar pedindo esse outro benefício, que é o LOAS, é o benefício assistencial.
Ele é no valor de um salário mínimo e ele é bem interessante também e pode ajudar quem está totalmente incapacitado. Ele é diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença, inclusive para uma incapacidade temporária, você consegue solicitar. Agora já o LOAS, o assistencial, ele é uma incapacidade de longo prazo. Normalmente são incapacidades que você vai ficar por mais de 2 anos com aquela incapacidade. Então daí você pode pedir esse LOAS que não precisa de contribuições. Se for uma incapacidade temporária, você vai ter que ter contribuições, que daí é o auxílio-doença. E ainda tem mais o auxílio-acidente, que é para quem sofreu um acidente e ficou com algumas sequelas. Neste caso, você também pode ter um benefício, digamos que você melhorou desta incapacidade, sofreu um acidente e melhorou e ficou com uma sequela. Se você tinha contribuições, só que nesse caso vale só para quem ou estava com a carteira assinada ou estava desempregado, mas estava dentro daquele 1 ano após sair do emprego e sofreu o acidente, pode pedir o auxílio acidente, que você fica recebendo metade do benefício e pode inclusive voltar ao trabalho e seguir trabalhando normalmente, só que por causa da tua redução laboral, o INSS lhe paga metade do benefício para complementar ali a sua renda, como se fosse uma indenização do INSS. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para receber novos vídeos como este. E, por favor, compartilhe este vídeo com aquele seu amigo. Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e deixo aí o meu grande abraço.